Olá, amigos queridos, estamos aqui de volta na nossa 14ª Conversa Informal, a primeira de 2021. E hoje nós teremos a 5ª lição do Esteta. Lembrando a vocês que o Esteta foi um espírito que muito colaborou com Leon Denis, trazendo informações de como é todo o processo criativo no mundo espiritual. E o Esteta assim se denominou, pois ele não queria se identificar. Ele foi um grande artista do Renascimento. Mas hoje, na nossa 5ª lição do Esteta, ele vai um pouquinho além. Ele vai nos explicar como é que acontecem os fenômenos no cérebro de um artista ao chegar no mundo espiritual. Vamos imaginar que um escultor retorna ao mundo espiritual. Então, o que vai acontecer com ele? Primeiro, ele começa a rever todas as suas existências. Segundo, o espírito, ele não consegue se separar do seu pensamento. Não consegue também se separar da visão de todas as suas obras. O Esteta continua nos dizendo o seguinte: instintivamente, quer dizer, isso não tem controle, ele começa a flutuar por entre estátuas, os monumentos, e ele começa a contemplar esse material artístico que ele teve no plano espiritual. Depois, o que vai acontecer? Ele vai retornar ao país em que viveu a sua última encarnação, e se ele viveu outras encarnações em outros países, ele vai retornar, ele vai ser atraído pelas lembranças. E aí o Esteta vai um pouquinho mais. Ele nos diz o seguinte: que o artista, no caso o escultor, quando está no estado de repouso, ele vai desfrutar de uma real beatitude. O que significa a palavra beatitude? No dicionário nós vamos encontrar beatitude é o estado de perfeita satisfação e plenitude dos sábios, que é a felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus. Então a gente conclui que no estado de repouso, o nosso escultor, ele vai desfrutar de um estado de satisfação, de um estado de alegria, de profunda felicidade. E aí o que acontece nesse momento? É que nesse estado, né, de satisfação, de alegria, ele começa a projetar raios de todas as cores. Além de projetar todos esses raios de todas as cores, lembrando que no mundo espiritual a quantidade de cores é infinita. São cores que nós não temos conhecimento, que não existe aqui na Terra. Ele começa a projetar também formas esculturais. E essas formas esculturais, elas têm um efeito maravilhoso. Esse artista, ele poderá reunir todas as artes, a arte grega, latina, romana, gaulesa. Ele tem essa capacidade, ele consegue perceber todo o processo evolutivo da sua arte. No meio astral, onde o nosso espírito do escultor vive, ele começa a pedir ajuda aos seus amigos espirituais, ele começa a orar para pedir ao nosso Pai para que esses espíritos, né, menos eruditos, que eles tenham, mas que eles ainda, apesar de pouco conhecimento, mas eles ainda têm um desejo forte de se elevar. Então, através das orações, ele pede para que esses espíritos se aproximem dele. O espírito do escultor tem a ideia de fazer o quê? De popularizar
a sua arte. No caso do nosso escultor, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai criar pórticos, abóbodas, e ele vai utilizar moléculas meio sólidas, um material não tão fluídico, mas meio sólido. Quando estes espíritos que são atraídos até o escultor começarem a passar pelas obras, eles vão ter um estado quase de êxtase. Então vocês imaginem a sensação desses espíritos ao contato com a obra. Qual é o objetivo da criação divina? O objetivo da criação divina é unir o bem ao belo. E vocês sabem, porque nós já estudamos isso, que a arte faz isso. Então, esses espíritos que têm a vontade de se elevar, eles vão se aproximar, né, dos artistas e da sua criação. E aí eles vão ter esta sensação de quase êxtase. Essas obras, elas vão poder permanecer o tempo que o artista, o escultor, no nosso caso, que é o nosso escultor, o tempo que ele quiser. Mas normalmente o que se faz? Aquelas obras, elas são apagadas, elas deixam de existir para dar espaço a novas criações. O esteta, ele fala o seguinte, que as moléculas que compõem esses trabalhos de arquitetura são em si mesmas maleáveis e obtidas na matéria astral. Mas o pensamento do artista, como todos os outros sentimentos, irisam esses trabalhos de cores. E nós vimos que existem muitas cores. Essas cores são tais que todos os seres que contemplam essas obras experimentam sensações tão mais vivas quanto mais acentuada for a elevação de cada um. Então vocês aqui têm uma amostra de que cada espírito, segundo a sua evolução, vai ter essa sensação mais ou menos desenvolvida em si. Nós vamos lembrar para vocês que todas essas construções, elas são feitas através do uso do pensamento e da vontade. E assim, nós vamos encerrar por aqui e nós vamos continuar na nossa próxima conversa falando de pintura e continuando a falar de arquitetura. Aí nós teremos a nossa 6ª lição do esteta. Por hoje é só e até a próxima. Tchau!